apresentação musical de uma artista já consagrada, que é a Ana Laura. Ela vai nos presentear com algumas peças, inclusive clássicas. Vamos ter uma homenagem à acadêmica e escritora Mercedes Cavalcante, a nossa Pepita. Nós vamos ter o lançamento da escritora, professora, que nos acompanha há tanto tempo aqui no Pôr do Sol Literário, que é Francisca Vânia, com seu livro Educação, Professoralidade e Subjetividade. Vamos ter também o lançamento do livro Os Paradoxos do Amor Bandido, da escritora Érica Bruns, que é da Academia de Cabedelo, de Letras de Cabedelo. Inicialmente eu quero dizer da importância que é dessa integração de escritores, né? Porque logo no início, quando o Gui chegou, ele me presenteou com um livro
aqui que tem uma coletânea de obras dele. E eu fiquei muito feliz. E ele falava também sobre o trabalho dele de recuperação de fotos. Então ele trazia para mim particularidades do universo dele que eu passei a conhecer. E da mesma forma foi quando o Helder trazia aqui sobre a obra de Pepita. E agora a professora trouxe para nós também, né, um apanhado do que ela faz como escrita, do trabalho dela. E é muito importante quando a gente se reúne para trocar esses conhecimentos, né? O livro que será lançado nessa noite se chama Os Paradoxos do Amor Bandido. Eu trabalho escrevendo sobre uma parafilia chamada hibristofilia. Repita. Hibristofilia. Eu vou explicar para vocês um pouquinho o que é isso. Inicialmente, eu gostaria de me apresentar e dizer que, além de escritora, eu sou advogada criminalista. E no meu trabalho de advogada criminalista, eu me deparo com muitas coisas diferentes, muitas coisas especiais, muitas coisas tristes. Mas entre elas, eu fui presenteada com esse sujeito de exploração para desenvolver a minha escrita, que é a hibristofilia. O que é isso? Eu vou contar para vocês como é que isso começou. No ano de 2014, eu fazia a defesa de uma cliente chamada Creuza. E a Creuza, ela estava presa porque, por amor, em virtude de amar um criminoso, ela foi transportar 1 quilo de droga de uma cidade para outra, e ela foi presa. Quando a Creuza estava lá, na penitenciária feminina, ela fazia cartas e mandava para o amor dela que estava em outra penitenciária, na masculina. E aquela carta era muito recheada de amor. Vou viver com você para sempre, eu me assumi, não se preocupe. Então, assim, eu vi aquele amor que eu digo assim, vai durar para sempre mesmo. Que amor bonito, né? Invejável aquela dedicação que ela tinha de até ter transportado aquela droga. E quando a Creuza, eu consegui a liberdade dela, ela disse, doutora Érica, agora eu vou trabalhar e vou pagar para a senhora fazer a defesa do meu marido. É assim que elas tratam os homens com quem elas se relacionam. Elas acham bonito dar esse título de marido, né? Então é sempre o meu marido. E aí ela foi trabalhar e me pagou para que eu pudesse obter, através do meu trabalho, a liberdade desse rapaz. Quando ele saiu, com 15 dias, ela chegou para mim e disse, tome aqui o nome do meu outro marido, eu quero que a senhora trabalhe para esse agora. E aí eu falei, nossa, mas às vezes a gente tem sonho de uma vida com alguém, né? É um serial killer. É um serial killer. Às vezes a gente imagina que um amor vai ser para sempre e de repente não dá certo, né? Então eu pensei, não deve ter dado certo. E aí tudo bem, o primeiro marido dela era o Nego. E gente, ela me ligava assim, ela não tinha hora para ligar, era de manhã. E Nego vai sair quando? E a senhora já viu? E o processo de Nego? Assim, ela ligava demais. Quando o Nego saiu, ela trouxe o contato que era Junho, que ela chamava de Zunho. E Zunho. E aí, quando o Zunho saiu, foi a mesma coisa. Com 15 dias, ela me trouxe o contato de outro homem. E aí, ao terceiro rapaz que ela me trouxe o nome, eu brinquei com ela assim, eu disse, mas você não aproveita nem a lua de mel? E aí foi quando ela me trouxe a frase inspiradora das minhas obras. Ela disse, eu só gosto de bandido preso. Quando a Creuza me disse isso, eu fiquei pensando assim, nossa, que coisa interessante, né? E era 2014, eu fui pro Google, mulher que gosta de bandido, coloquei lá. E eu tive muita dificuldade de achar coisas sobre isso, mas em meio às minhas pesquisas, eu consegui achar esse nome, hibristofilia. Mas muito difícil de encontrar qualquer coisa. Eu já tive a oportunidade de morar em outros países, então eu falo outros idiomas e eu fui pesquisar em holandês, em francês, em inglês, muito escasso material. E eu pensei, será que isso é uma particularidade da Creuza? E aí eu pensei, não, o que é que eu vou fazer? Eu sou muito curiosa, eu já fiz um questionário, que aí quando eu ia entrevistar os meus clientes nas penitenciárias masculinas, que eu via a mulher do preso lá, os maridos
os maridos, né? Então, eu sempre sentava lá fora, eu via as mulheres, aí eu já me interessava. Eu disse, deixa eu sentar com elas. Aí eu colocava um tênis ou uma havaiana e eu sempre chegava com um discurso de empoderamento para essas mulheres, né? Bom dia, meninas, tudo bem? Vocês estão aqui esperando, para ver o amor de vocês, estão fazendo cadastro, trouxeram feira, e conversava com elas. E elas se sentiam muito à vontade para me contar as coisas e esses relacionamentos, em virtude de eu ser advogada criminalista. Então, eu já tinha uma proximidade com elas. Então, elas sabiam que, por exemplo, eu sei que lá dentro tem telefone, então elas se comunicam com eles através do telefone. E aí eu sempre com esse meu discurso, né, de empoderar a mulher, eu disse, nossa, hoje em dia é tão bom, né, porque antigamente os nossos pais, eles escolhiam os nossos maridos. Hoje em dia a gente se relaciona com quem a gente escolhe. E aí pode ser com um homem mais velho, com um homem de farda, pode ser com quem está preso, não é isso? Então elas se sentiam seguras com esse meu discurso e aí elas começavam a contar. Aí eu dizia, eu sou pesquisadora também, escritora, gostaria de escrever sobre o romance de vocês. E aí elas iam me dando os relatos dela. Hoje eu tenho mais de 200 entrevistas dessas mulheres e eu continuo a fazer isso, porque a minha pesquisa ela vai paralela com o meu trabalho de advogada. Então eu estou no presídio e aí, quando eu vejo uma mulher de presa, eu corro lá junto, gente, porque aí eu quero saber como é. Uma coisa que é muito importante esclarecer é que nem toda mulher de preso é Cristófila, evidente, né? Porque, por exemplo, se eu sou casada e aí meu marido comete um crime, e aí eu vou dar assistência a ele, então isso não é hibristofilia, né? Então ela está dando assistência ao esposo. A hibristofilia é quando a mulher ela tem a atração pelaquele homem que comete crimes. E aí, em meio às minhas pesquisas, em virtude da minha formação de jurista, estava tudo muito complicado para entender como é que isso acontecia. Porque eu queria saber por quê. E eu queria explicar para vocês também que de 2014 até a chegada da pandemia, as minhas pesquisas eram somente para que eu pudesse entender a mulher com quem eu trabalhava e entender essa situação. Então eu não tinha pretensão de escrever sobre isso. Porém, tive que me debruçar, tive que me dedicar, tive que entrar na leitura da seara da psicologia, porque eu procurava psicólogos, sexólogos, psiquiatras, e eu perguntava, gente, e a hibristofilia? Olha, Érica, eu escutei falar disso na faculdade, mas eu nunca atendi uma pessoa hibristófila, não sei o que é. A hibristofilia eu aprendi, a parafilia, ela é algo que ele se desenvolve mais frequentemente entre os 15 e os 35 anos. Mas aqui, por exemplo, eu tenho uma advogada, colega minha, que ela tinha quase 60 anos quando aflorou a hibristofilia dela. Porque geralmente quem tem hibristofilia, ela tem outras comorbidades também. São pessoas que têm depressão, são pessoas que têm ansiedade. Então, para resumir, são pessoas que necessitam de um cuidado, são pessoas que têm, como eu disse, comorbidades, tem também depressão, são pessoas que têm coisas que precisam ser tratadas, né, com psicólogos, psiquiatras e sexólogos. E impressionante, também isso que eu gostaria de dizer antes de findar aqui, é que eu, Érica, gosto muito de chocolate. Então, se alguém dissesse assim, Érica, você quer se tratar para parar de comer chocolate? Imediatamente eu diria não, de jeito nenhum. Porque se o meu prazer é comer chocolate, por que eu vou me tratar? E uma das perguntas que eu faço para esta mulher é esse também. Eu explico para ela o que é a hibristofilia, e aí eu digo para ela, em havendo uma possibilidade de você mudar esse seu comportamento, de ter atração por essa pessoa, você queria ter um acompanhamento? E ela diz, não, meu prazer é amar esse homem e eu não quero mudar. Então, resumindo, o amor bandido, a síndrome de Bonnie e Clyde, fala disso. E eu queria dizer para vocês uma coisa, que a hibristofilia ela está mais presente nas notícias que nós temos hoje do que nós possamos imaginar, mas ela não vem com esse nome de hibristofilia. Nós tivemos agora João de Deus, acusado de praticar crimes sexuais. Ele está em lua de mel, casou com uma advogada. Nós temos o maníaco do parque. Verdade. É verdade. É real. Verdade, é fato, é fato. O maníaco do parque, quando ele foi preso, no primeiro mês, ele recebeu mais de 1000 cartas. E uma das coisas que o maníaco do parque diz é, eu precisei matar mulheres
para ser visto por mulheres. Então, quando a notícia é dada que esse homem aparece na televisão, esse homem ele é visto, ele é amado e ele é idolatrado. Nós tivemos também veiculado nas mídias uma juíza argentina que foi flagrada beijando um condenado por homicídio. E entre nós, nordestinas, né? O que dizer da nossa Maria Bonita? Ela não conhecia Lampião e depois se apaixonou por ele. Ela ouviu falar daquele homem. Quando eu fui buscar na literatura, eu vi que ela ouviu falar daquele homem que fazia coisas maldosas com outras pessoas. E aí ela mandou um recado para ele. Eu quero conhecer esse homem. Então, é a hibristofilia na Maria Bonita, sim. Porque ela se sentiu atraída, não por ele, ela não conhecia, mas pela conduta criminosa dele. E eu quero encerrar, tem muito mais a dizer. Eu quero dizer para vocês também que eu viajo o Brasil inteiro dando palestras sobre isso. Evidentemente que é um assunto que muitos se apaixonam, outros não. Outras pessoas dizem assim, mas é que você é tão inteligente, vai falar de outra coisa. Para que você escreve sobre isso? Conte a verdade, você namora um bandido. Enfim, gente, eu escuto muita coisa, né? Mas o que eu quero dizer é que eu sei, eu tenho consciência de que eu estou fazendo um banco de dados para o futuro. Eu sou a primeira escritora a publicar obras nesse sentido e eu espero que muitas outras venham, né? Que a gente possa desvendar, que a gente possa respeitar, que as pessoas hibristófilas, ao sentir isso, elas possam também procurar tratamento se elas acham que isso dificulta a sua vida no dia a dia. Muito obrigada.